Boa noite a todos, espero que se encontrem todos bem. Eu decidi criar este direto assim um pouco em cima da hora. Bom, em primeiro lugar, porque falamos de um direto que acontece em Moscovo. Acho que é o primeiro que eu faço em Moscovo e na Rússia, em território russo, que acaba por ter um especial gostinho para mim e julgo eu também que para todos aqueles que normalmente me acompanham por aqui e costumam ver não só as minhas análises, mas como também os meus diretos. Ou seja, isto para mim acaba por ser também um privilégio partilhar um pouco daquilo que eu me encontro neste momento a viver aqui por Moscovo, porque encontro-me aqui desde ontem. Será uma visita relativamente curta, mas mesmo assim eu não quero deixar de fazer um pequeno balanço daquilo que eu tenho visto por estes lados, porque acho que vim daqui, embora já soubesse, mas nada como vir confirmar e constatar aquilo que está a acontecer. Antes de mais, peço imensa desculpa a todos aqueles que pelo menos vão ouvindo assim algum ruído de fundo, mas como eu estou a fazer aqui o direto a partir do hotel, a partir aqui do bar do hotel, é natural que tenha algum barulho de fundo, não só relativamente à música de fundo, que por acaso é bastante agradável, mas também sobre outro barulho outro ruído que possa aparecer aqui, possa surgir aqui por parte das pessoas que aqui estão, mas que é natural, deixem as pessoas conviver, deixem as pessoas serem felizes e é tão simples quanto isso. Ora bem, vim aqui naturalmente uma visita breve de alguns dias, vou aproveitar para participar aqui em alguns eventos, hoje já houve um deles, vou aproveitar também para participar durante os próximos tempos em mais eventos ainda, mas para já, agora que a senhora Natécia Pedroso, desde já o meu muito obrigado pelos seus votos de boa estadia. Uma das pessoas que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente aqui, que não o conhecia, e embora já tivesse falado com ele, é o Pepe Escobar, que eu sei que muitos de vocês naturalmente admiram bastante o Pepe Escobar, gostam bastante dele. Portanto, eu gostaria de referir que naturalmente estive ali à fala com ele. Iríamos, caso eu estivesse ainda aqui na quarta-feira, fazer um direto num local altamente privilegiado. Ele, naturalmente, eu compreendo perfeitamente a situação dele. Ele tem andado extremamente ocupado, está a viver aqui. O Sr. João Caetano, por exemplo, não gosta dele, tudo bem. Não há nenhum analista que seja unânime, também não há nenhum analista que acerte, deixem-me utilizar esta expressão assim, a 100% em tudo aquilo que diz e tudo aquilo que vaticina. Portanto, e eu acho que o Pepe Escobar tem sempre uma tremenda popularidade por aqui. O que eu gostaria de vos dizer, então, é, em traços gerais, que relativamente àquilo que eu tenho visto, portanto, tenho tido aqui um programa bastante preenchido no dia de hoje, ao longo de todo o dia, foi até há pouco, foi só chegar aqui, basicamente, e preparar-me para fazer aqui o direto. Amanhã aguardo-me também amanhã aguarda-me mais um evento durante todo o dia, depois terça-feira também. Muito obrigado ao Sr. Alain Pimenta pelo contributo que deu. É um tremendo prazer, desde já, estar na sua confiança e saber que vocês acompanham e que vocês gostam. Um abraço ao Pepe do sítio do Pão de Lovas, com muito agrado o Pepe Café, ainda bem, sim. O Pepe lá está, é uma pessoa extremamente afável, simpática, próxima. E добрый вечер, госпожа Елена Arхipova. E aqui o que eu vos posso dizer é que Moscovo, e para mim, desde já que é uma honra tremenda para mim poder participar nos eventos que organizam e que me convidam, tenho o prazer de me convidar para eu poder participar. Para mim é sempre uma honra, para mim é sempre um prazer. Aproveito e vejo aqui o que o Sr. Octávio Pó diz e deixem o vosso gosto, deixem o vosso like.
é extremamente importante para ajudar a promover e para ajudar a difundir também o canal, ajudar a partilhar para que as pessoas possam saber e possam conhecer o canal. O último direto com o comandante Robinson Farinazzo foi, para quem eu mando desde já um abraço, a partir de Moscou. Foi de facto um sucesso, foi muito bem acolhido pelas pessoas, as pessoas gostam bastante do comandante Robinson Farinazzo, e acho que não é por acaso, é de facto porque o comandante Robinson Farinazzo não só é uma pessoa com uma capacidade de comunicação tremenda, como também faz análises interessantíssimas que nos deixam pelo menos a pensar. É verdade, senhora de Red Eyes, eu estou neste momento em Moscovo e Ave Masque e, portanto, aproveito e mando também um abraço para todos aqueles ou que já conhecem a Rússia, ou que não conhecem a Rússia, ou que acabam por gostar. Dobry вечер, госпожа Елена Sergeyeva. Portanto, deixo naturalmente o meu abraço para toda a gente. O que é que eu vos posso dizer? Eu posso dizer-vos que a primeira coisa que eu vos posso dizer que eu vi, eu já não vinha cá desde uma semana antes do início da Operação Militar Especial. Tinha sido a última vez, Senhora Marta Moita, muito obrigado também. Eu tinha estado cá uma semana antes do início da Operação Militar Especial. E aquilo que eu vejo, se é uma Rússia diferente, eu vou ser muito sincero. Eu não vejo qualquer diferença. Talvez eu vejo exatamente a mesma Rússia, mas talvez eu pudesse apontar o que é aqui de assinalar é que, na altura, ninguém estava minimamente preocupado, nem sequer sabiam que iria acontecer a Operação Militar Especial, que ela se iria desencadear, portanto, as pessoas nem sequer sabiam, por cá, a esmagadora maioria delas não, mas a senhora Natasha Pedroso também já estive aqui com o Rafael Machado, é verdade, o Rafael Machado, uma joia de pessoa, uma pessoa simpaticíssima, um rapaz tremendo, portanto, e também ao mesmo tempo, não só do ponto de vista humano, como também do ponto de vista profissional. Portanto, já estive aqui também com o Rafael Machado, foi para mim um tremendo prazer, e será com certeza um tremendo prazer manter aqui o contacto com ele e mantermos aqui esta nossa proximidade. O que eu gostaria de vos dizer é que não vi qualquer tipo de diferença, mas eu assinalaria uma diferença ao mesmo tempo face àquilo que tínhamos antes. O que eu tinha, o que eu posso neste momento assinalar é que se na altura ninguém sabia qual é que era, o que é que vinha, o que é que se iria desencadear uma semana a seguir, eu também posso dizer que neste momento, sabendo a forma como tudo já se desenvolveu, já se desencadeou, é interessante e é muito importante perceber que eu vejo os russos com uma descontração tremenda. E com uma descontração tremenda, cientes com muito orgulho no seu país, basta perceber não só a forma como a Operação Militar Especial tem sido muito bem utilizada pela Rússia para poder pelo menos aproximar as pessoas, aproximar os russos do próprio país. Quem é que criou isto? Uma vez mais, esta situação, este estado das coisas, foi naturalmente, nós sabemos, não só o lado ucraniano, o lado ocidental também, que deixou a Rússia num ponto sem saída e num ponto sem retorno. Isto faz com que as pessoas consigam inverter a forma como isto faz com que as pessoas percebam que é preciso neste momento ou estar a favor do próprio governo, pelo menos num conjunto de medidas, ou então estarem contra o governo e, consequentemente, contra o país. E isto é extremamente complicado. Isto é extremamente complicado porque quando nós falamos numa situação política que sempre foi estável, isto pode levar para um lado ou para o outro radicalmente oposto. Mas aquilo que eu vejo aqui são os russos totalmente orgulhosos dos seus cidadãos, daqueles que combatem na Operação Militar Especial, são russos orgulhosos também do próprio governo, da forma como tem sido gerido o próprio governo, e, acima de tudo, orgulhosos da Operação Militar Especial. Eu não vejo, ao contrário daquilo que diz aqui o Sr. Gui Lima,
que diz: não anda tudo cheio de medo, sem poder falar, reprimidos pela ditadura, o que diz aqui o nosso repórter da RTP em Moscou. Bom, o que é que eu vou dizer? O repórter da RTP em Moscou a dizer aquilo que tem de dizer para continuar a justificar a sua avança, com todo o respeito pelas pessoas. Eu respeito naturalmente todas as pessoas que são profissionais, todas as pessoas que se fazem pagar, mas aquilo que eu vos posso dizer é que as pessoas dizem, têm às vezes a apresentar conteúdo para continuar a garantir que são pessoas e profissionais com interesse. Portanto, e é natural que se inventem, que se criem problemas onde não usar, nem que seja para continuar a justificar todo o seu ganha-pão. Isto para vos dizer que não vejo qualquer tipo de medo. Já falei abertamente com inúmeras pessoas e não todas necessariamente alinhadas com o governo, não têm de estar alinhadas com o governo, nem sei se estão, se não estão, mas a verdade é que a pessoa abordando pessoas, quer na rua, quer em qualquer lado, as pessoas não demonstram qualquer tipo de problema em falar. Já conheci pessoas que, embora não fossem críticas da Operação Militar Especial, não eram particularmente simpatizantes do partido que está no governo, a Guiné da CIA. Pelo contrário, portanto, eu amanhã vou fazer uma história que eu vou fazer questão de colocar eu vou fazer questão de colocar no meu, eu vou fazer questão de colocar no meu Twitter, e que é, eu vou folhear aqui um jornal para vocês perceberem se aqueles mitos que toda a gente diz de, bom, mas afinal é tudo propaganda, aquilo que fazem é só promoção da pessoa, e vocês vão ter aqui talvez alguma uma surpresa para aqueles para quem vier a ser mesmo surpresa. Porque a verdade é que, olhando, por exemplo, para as notícias, vêm notícias normais, referências a Putin enquanto político, enquanto país, e o presidente Putin vai fazer uma comunicação ao país no próximo dia 29, vai ser um balanço do segundo ano da Operação Militar Especial. A entrevista com o Tucker Carlson continua a ser muito bem acolhida pelo povo russo. Portanto, não vejo qualquer tipo de medo, não vejo qualquer tipo de situação que possa ser preocupante. Agora volto a dizer, naturalmente que existe oposição, a oposição saúda-se, existem pessoas que não votam no presidente, existem pessoas que não votam no partido do poder. Quer dizer, isso é sinceramente aquilo que eu posso dizer e que eu posso fazer do balanço daqui. Não vejo qualquer tipo de medo, não vejo rigorosamente nada, e vejo as pessoas livremente aproveitarem o dia-a-dia, vejo pessoas encherem restaurantes, todo o tipo de restaurantes. Claro que os restaurantes que implicam poder de compra maior, esses estão sempre, não é? Esses estão sempre cheios, independentemente da situação ser crítica ou não, mas desde o substituto do McDonald's, o Fukusni e todos, por exemplo, tem continuado a ter várias cadeias aqui. Vi também hoje o substituto do Hard Rock Café, que acaba por ser um restaurante de carne, também cheio. Portanto, vejo os restaurantes por todo lado cheios, vejo os programas de cultura cheios, vejo as famílias a participar e a conviver totalmente descansadas. Não vejo, sinceramente, ninguém que aparente ter medo de sair à rua, não vejo ninguém com esse receio do que é que seja. Vive-se muito tranquilamente aqui em Moscou, faz-se um estilo de vida muito calmo e ao mesmo tempo normal aqui em Moscou. Eu vejo os estudantes a sair, vejo as pessoas a saírem à rua, vejo as pessoas nas estradas, vejo as pessoas em todo lado, e o resto só vento. O resto basicamente só vento, para vocês perceberem como os russos estão a encarar tudo como se nada estivesse a acontecer. Nós vamos a restaurantes, volto a dizer, os restaurantes estão cheios, seja qual for o poder de compra. Nós vamos a supermercados e vemos os supermercados a continuarem a funcionar. E depois o mais interessante é ver que os preços continuam a ser preços muito interessantes. Eu não vou chover aqui no molhado, acho que o Tucker Carlson já fez aqui também um trabalho recente, como a senhora Terça Poderosa aqui refere. O Tucker Carlson fez um trabalho muito interessante a mostrar o preço dos bens nos supermercados. Não vou chover no molhado, não vou repetir aqui aquilo que ele já fez questão de mostrar, porque é verdade, apenas vos posso confirmar que é verdade, e portanto
a vida continua totalmente normal. Claro que a minha primeira impressão, quando eu voltei agora aqui a Moscou, é assim que eu saio do avião, eu vejo um sítio, como está a nevar bastante até, assim que saí na manga do avião, à saída da manga do avião, estavam assim 3 baldes a apanhar os pingos da chuva que basicamente estavam por ali. E a primeira coisa que eu pensei foi, bem, se o Milhazes acaba por ter o azar de se cruzar com esta imagem, vai logo dizer os russos estão falidos, os russos estão tesos, nem sequer têm dinheiro para mandar arranjar. Aqui logo aqui o próprio aeroporto, os russos estão a gastar tudo na guerra, que é esta expressão que ele utiliza, ou que eles utilizam aí em Portugal. Os russos estão a usar tudo, a derreter tudo na guerra e não têm dinheiro para manter as infraestruturas mais básicas, ou seja, as pessoas pegam numa imagem isolada, numa situação isolada, aí, e depois generalizam. E eu posso vos dizer que foi logo o meu pensamento imediato, foi bem, ainda bem que pessoas como o Milhazes não viram aquilo que eu acabei de ver, porque iam logo generalizar e já fazer crer que os russos estão a viver em dificuldades e tudo. Mas eu tenho visto como os russos vivem em dificuldades, continuam a circular nas ruas, continuam a ter combustível acessível e barato, continuam com a iluminação ligada 24 horas por dia, iluminação pública ligada com as luzes de Natal, que os russos têm o hábito de prolongar 24 horas por dia, sempre ligados. Portanto, como veem, não têm problema em pagar as contas de energia, continuam com total facilidade a continuar a pagar e a conseguir usufruir e a ter qualidade de vida. A verdade é essa. E eu acho que é preciso as pessoas virem cá para poderem perceber, antes de falar dos sítios, para poderem perceber o que é que existe na Rússia e o que é que está a acontecer com isso. É tão simples quanto isso. Por isso, eu não consigo dizer muito mais, além daquilo que eu vejo. Portanto, o mais engraçado também, sabem o que é que, por exemplo, eu estou aqui no meu hotel, e no meu hotel eu tenho canais ocidentais. Eu consigo ver a Rai Uno, eu consigo ver a TVE, eu consigo ver a Sky, eu consigo ver a BBC, eu consigo ver a CNBC, consigo ver tudo. Ou seja, não há censura àquilo que vem do Ocidente. E mais, eu já uma vez tinha dito que, quando eu tinha estado cá a última vez, eu tinha confirmado isso, a atenção estava ao rubro da última vez que eu tinha estado, mas eu agora vou ter que confirmar isso, que é curioso, que é ter os russos citarem títulos e a apresentarem peças de canais dos Estados Unidos, de canais britânicos, tem a Deutsche Welle também, ou seja, os russos não têm medo da oposição, os russos não têm medo de contra-informação, os russos não têm medo de divulgar e dar a conhecer este tipo de conteúdos. E é isso que eu acho curioso, porque a Europa, que supostamente vive na prosperidade, o paraíso de que falava o Borrell, José Borrell, da Comissão Europeia, e que supostamente seria a União Europeia, esse paraíso supostamente está no Ocidente, e depois eu venho aqui à Rússia e vejo pessoas que não têm qualquer tipo de problema, pessoas que pagam o seu estilo de vida com toda a naturalidade possível, a vida continua a acontecer em todo lado. Vocês digam-me qualquer sítio que queiram que eu vá, se eu tiver a oportunidade, naturalmente vou lá, eu vou filmar e mostro-vos como é que a situação lá está. Não simples quanto isso. Portanto, existe acesso à internet generalizado. Agradeço desde já também ao Sr. Reinaldo Melo o contributo que deu para tomar um café, muito obrigado. Olhem, por acaso nem a propósito, aqui está, portanto, antes de deitar, é um café mal fraco, claro, mas gosto. Mas isto é só para vos dizer que, enquanto no Ocidente, por exemplo, eu vejo em Portugal, metro de Lisboa, capital, quando a gente pensa, ok, capital, nós estamos aqui no metro de Lisboa, nós estamos aqui, supostamente é primeiro mundo, os russos é que são terceiro mundo e por aí fora. E depois eu vejo o quê? Bom, para já eu vejo que a rede de transportes públicos em Lisboa e em Portugal em geral é simplesmente desastrosa. Depois eu vejo que o metro de Lisboa, eu há mais de 20 anos, eu há 23, 24 anos mais ou menos estava na faculdade, e eu comparando o tipo de transporte, a rede de transportes que eu tinha na altura com aquela rede de transportes que nós temos hoje,
em Lisboa, sinceramente, eu acho isto um tremendo desastre. Acho que Portugal está de facto a cair. O metro, o metropolitano, chamado assim, não é metro, na verdade, estamos a falar quase de um comboio suburbano, que passa 10 em 10 minutos ou até mais. Os comboios suburbanos já parecem quase um comboio intercidades, passam de 15 em 15, 20 em 20 minutos, e depois com muito poucas carruagens. E toda a gente ensardinhada. E eu venho aqui para Moscou e continuo com a mesma impressão que tive todas as outras vezes que eu cá vim, que é, basta ir a qualquer estação do metro e eu vejo que de minuto e meio, ou de 2 minutos e meio, 2 minutos e meio, está sempre a passar um metro. Passa sempre. E nós estamos a falar de cerca de 230 a 240 estações de metro. Está sempre, sempre, sempre a passar uma carruagem de metro. Que, aliás, não é uma carruagem, é um conjunto de carruagens que tem cada metro que passa tem várias composições e sempre cheios, em termos de ter 6, 8, 10 carruagens, ou seja, isto está sempre a passar. Portanto, sempre, 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 sempre. E quem é que está afinal pobre? Mas são os russos ou são os europeus? E depois eu olho para a Espanha, olho para a Alemanha, olho para todas essas economias e, sinceramente, aquilo que eu vos digo é que aqui não falta nada. Nada, 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 nada. As coisas continuam a funcionar de uma forma perfeitamente natural e isto, eu não quero que isto pareça aquela conversa do tipo de estar no estrangeiro e que o país dele não presta para nada. Não é isso, como sabem. Gosto muito do meu país, naturalmente, mas sinto-me ao mesmo tempo bastante frustrado com o meu país, porque nós continuamos. Eu costumo dizer que, e ainda hoje disse isso, sabe, aqui em conversa com as pessoas, eu disse que acho que há pessoas aqui na Rússia que não têm noção daquilo que têm. E sobretudo em Moscou. Acho que há pessoas que não têm noção da quantidade de coisas que aqui têm. O tempo é duro, é complicado, mas e tudo o resto? Tem qualidade de vida, em toda a linha. Tem mesmo totalmente qualidade de vida. E depois, em contrapartida, nós temos também países como Portugal, em que os portugueses não têm noção daquilo que não têm. Ou seja, os portugueses acham que aquilo que não têm que é normal. E esta é a única conclusão que eu posso chegar, não relativamente a todos aqueles que são sempre inconformados, e que é verdade, mas relativamente a todos aqueles que continuam a votar nos partidos do costume. E isto a propósito da preparação para as eleições que estão a caminho, de pessoas que insistem em votar sempre nos mesmos partidos. Isto é pessoas, a meu ver, que não têm noção daquilo que não têm. E às vezes é preciso aquilo que se chama de mundo. É preciso que as pessoas tenham mundo, é preciso que as pessoas venham a um país como a Rússia, onde se consegue ter qualidade de vida, com. Às vezes conseguem ter qualidade de vida e com muito pouco. É muito fácil nós podermos ir, por exemplo, aqui a um restaurante em Moscou e pagarmos, se calhar, eu diria, metade daquilo que se paga em Portugal por 8 euros. Facilmente encontramos aqui restaurantes em Moscou onde se almoça ou janta por 8, 9 euros. Onde é que isso acontece em Lisboa? A rede de transporte já elogiei naturalmente, existem infraestruturas por todo lado, vê-se polícia por todo lado, não naquela perspectiva de andar a fazer vigilância, mas na perspectiva de vermos carros de polícia circular. Nós temos todo o tipo de negócios. A grande diferença aqui é que nós podemos lançar uma semente aqui para a terra e alguma coisa vai surgir. Enquanto nós em Portugal, se nós lançarmos uma semente para a terra, para já não é garantido que venha a brotar alguma coisa. E depois, se brotar alguma coisa dali, mais tarde ou mais cedo vai aparecer o governo, vai aparecer alguém, sobrinho de alguém, ou primo de alguém, ou amigo de alguém, que vai querer abafar aquele nosso negócio ou vai querer ficar com tudo aquilo que a gente tem. Portanto, esta é a realidade de Portugal e eu volto a dizer, é com muita pena que eu vejo isto, mas é preciso que as pessoas, antes de falarem da Rússia, a conheçam a sério. E as pessoas não conseguem falar, não conseguem saber o que é a Rússia através dos ressabiados que já cá estiveram, que já cá, até alguns deles já cá viveram, e depois, por alguma razão que o valha, decidiram abandonar, depois de terem tirado o máximo partido de tudo aquilo que o país lhes deu e da forma como os enriqueceu, as pessoas cospem para esse prato.
não é através desse tipo de pessoas que vão continuar a saber o que é que seja sobre a Rússia ou sobre qualquer país que seja. Portanto, tem de se olhar para isto com seriedade. Depois, é muito interessante ver que não se acompanha aqui qualquer tipo de hostilidade relativamente à Ucrânia. As pessoas nem sequer falam nisso. As pessoas lamentam estarem numa situação destas. E eu não me refiro necessariamente a pessoas abastadas. Ou seja, volto a dizer, alguém que tiver coragem, que venha cá, tiver coragem, porque já sabe, a coragem não é para vir cá porque corre riscos, é coragem em termos sociais em Portugal. Não é fácil para alguém neste momento. Hoje em dia, vir aqui à Rússia, isto tem de ser considerado um ato de coragem para muita gente. Como vocês sabem, estou completamente amarimbado para isso. Não quero saber daquilo que pensam que deixem de pensar. Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu sinto que é certo e aquilo que, com base em tudo aquilo que vejo e em tudo aquilo que vou investigando, eu cada vez mais constato em como é a decisão certa a tomar. Portanto, para mim, vir à Rússia é até um dever. É um dever de poder mostrar que existem cidadãos que não estão ligados ao espectro e às políticas viciadas do Ocidente e que reconhecem um mérito tremendo na sociedade russa. Portanto, que reconhecem que existem pessoas com uma forma de ser como se calhar nós não encontramos na Europa Ocidental, e lá está, gosto muito, naturalmente, também do meu país, mas isto já está um pouco como aquela música dos LCD Sound System, New York, I love you, but you're letting me down. Portanto, é um bocado assim, ou seja, eu gosto muito de Portugal, mas estás-me a deixar ficar deprimido, triste, frustrado. Pergunta aqui o Sr. Marco Silva como é que eu consegui o visto. Bom, antes de mais eu tenho que vos dizer que não existe qualquer tipo de sanção ou de proibição de emissão de vistos para cidadãos. Da mesma forma como Portugal também não está a sancionar ou a proibir Miss Ruth Greening. All I can tell you for now is that Mrs. Zaharova is a very, very nice lady, very nice woman, very humble and simple woman, and she's absolutely lovely and very intelligent and very bright. So this is all I have to tell you for now about Mrs. Zaharova. Depois, eu posso dizer-vos ainda que, basicamente, fico sempre com muita pena de ficar aqui pouco tempo, porque vale a pena cá vir. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é: candidatem-se a um visto de turismo, escolham o tempo que querem ficar, venham cá, vejam com os vossos próprios olhos o que é, como é que está o nível de vida na Rússia. Se quiserem, são livres de circular por todo lado. Não há ninguém que vos vá travar por serem portugueses. Pelo contrário, as pessoas gostam muito dos portugueses aqui, a regra geral gostam dos portugueses. E venham ver, basicamente, é o que eu vos posso dizer. Portanto, candidatem-se a um visto. O visto, tenho quase a certeza que se não estiverem em alguma lista de segurança, alguma base de segurança, vão poder visitar a Rússia. Podem circular por todo lado. E, entretanto, enquanto nós temos oposição aqui, temos pensamento divergente, e eu testemunho isso mesmo aqui, eu vejo isso aqui, nós ficamos ao Ocidente, não, continuamos a censurar, a bloquear, a boicotar, tão simples quanto isso. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Já sei, entretanto, que do lado ucraniano, já vi aqui um comentário sobre isso, já sei que do lado ucraniano já reconheceram que a morte de Alexei Navalny foi de morte natural. Portanto, parece que já reconheceram isso. Talvez agora, vendo que os ucranianos talvez terminem todos aqueles disparates que muita gente afirma. E porquê é que eu digo disparates? Se eu sei a verdade sobre a autópsia, sobre a investigação ao corpo de Alexei Navalny, não sei. Mas eu tenho de qualificar como disparates a afirmação de que automaticamente, assim que há a morte de qualquer coisa, isto é um reflexo patelar. É o chamado reflexo patelar. Já viram aquela cena que é aquelas pessoas quando batem com o martelo aqui, junto à zona do joelho, automaticamente a vossa perna reage. Portanto, isto é como a teoria de Pavlov, não é? Assim que se dão certos tipos de conteúdo, transmitem certos tipos de conteúdos e certos tipos de expressões, automaticamente as pessoas reagem e já sabem a resposta para as coisas todas. Portanto, eu pasmo como é que as secções do CSI em Portugal e por essa Europa fora já sabem que quem é que matou
o Navalny, porque é que o mataram, de que é que ele morreu, ainda antes de ter, ainda está o corpo quente e nem sequer investigaram o que é que está a acontecer, o que é que terá acontecido para aquele desfecho. Portanto, eu acho isto, sinceramente, francamente, admirável, porque são pessoas que têm contactos tão próximos com os visados, que já sabem muito mais do que qualquer autoridade de qualquer país. E isto a propósito das pessoas que diziam que o corpo, que o cadáver do senhor demorava a ser entregue à família, porque eles estavam a adulterar informação, o que é que seja. Eu não sei se vocês viram, mas aquele maratonista queniano que faleceu aqui há cerca de 2 semanas, não sei se viram essa notícia, e começou toda a gente a dizer bom, esta morte é suspeita, de que é que ele morreu, e depois uns a dizerem que era das vacinas, depois outros a dizerem que era de mil e uma coisas. A família esteve impedida de ter o cadáver do seu próprio familiar e depois chegou-se à conclusão, através da autópsia, que aquilo que aconteceu foi morte por acidente. Portanto, teve uma fratura no crânio resultante de um acidente de viação. Portanto, isto é para vocês ficarem a saber que, quer dizer, até no Quénia, um incidente barra acidente desta natureza também demora vários dias até ser entregue o cadáver, ser libertado o cadáver. Em Portugal já aconteceu também, se bem se lembram, com aquela criança, infelizmente, que faleceu em Coimbra, ali a mãe, porque terão morrido com uma intoxicação letal que terão contraído em Coimbra, salvo erro, na região, pelo menos, de Coimbra, no distrito de Coimbra, e demorou também vários dias até fazer o funeral e enterrar os cadáveres. Estas coisas são assim, mas as pessoas acham que isto é um sinal quando acontece relativamente este tipo de pessoas. Portanto, é tão simples quanto isso. E o que eu vos posso dizer, a senhora Hélia Cabeleira, aquilo que me diz, pergunta-me, pede-me para eu fazer uma reportagem do metro de Moscou. Se a senhora for ao meu Instagram, eu tenho lá já vários álbuns com vídeos filmados no metro de Moscou, quando eu tinha cá estado pela última vez, uma semana antes do início da Operação Militar Especial. Entretanto, já inauguraram várias estações, o que também é curioso, porque enquanto em Portugal nós falamos que vamos começar a construir meia dúzia de estações em Loures e que daqui a 5 ou 6 anos as estações estão prontas, quer dizer, isto anda a um ritmo de 10 a 15 estações por ano, que Moscou está a inaugurar estações de metro novas e estações que, enfim, são de fazer inveja a qualquer rede de metro ocidental. As pessoas preferem o metro de Nova Iorque, esse é que é mais carismático, ou o metro de Londres, metros lindíssimos, como vocês sabem, cheios de lixo, sem abrigo. Vejam, por falar nisso, a estação do Oriente, vejam o estado em que se encontra a estação do Oriente, a quantidade de sem-abrigos crescentes que aquela estação do Oriente tem. Eu só me lembro de ter visto tantos sem-abrigo assim, como eu vi ainda esta semana. Quando eu estive no Japão, numa das vezes em que eu estive no Japão, no metro de Tóquio, em que vemos algo semelhante ao túnel da estação do Oriente, no centro de Tóquio, e que tem dezenas e dezenas de sem-abrigo naquelas condições. Eu nunca tinha visto tantos, pelo menos por metro quadrado, como eu tinha visto no Japão. Nos Estados Unidos vi vários, vi imensos, mas nunca todos quase ali amontoados. E a estação do Oriente, o intendente à Avenida Almirante Reis, e agora, antigamente era um fenómeno que se resumia à Avenida Almirante Reis, agora não. Agora está alastrado um pouco por toda a cidade dos sem-abrigo, famílias, crianças, e, portanto as pessoas acham que este é que é o Jardim do Borrell. Portanto, o senhor Lucirino, sim, estou neste momento em Moscou, dentro de dias voltarei, vim aqui para um programa académico, profissional, social, com espírito de missão, e posso-vos dizer que continuo radiante como Moscou. Está nevado, está aqui frio, mas acho que é um frio tolerável, bastante tolerável. Portanto, neva bastante. Quem quiser ir acompanhando as imagens pode acompanhar, por exemplo, no meu Twitter, no meu Instagram, podem continuar a acompanhar. E eu ficaria, se calhar, por aqui hoje. Posso-vos dizer que tenho conhecido gente bastante interessante, gente muito mais interessante do que eu poderia
calcular que iria conhecer e vão ser programas interessantes que aqui me esperam e é com todo o gosto que eu aqui estou. Portanto, eu com tudo isto vou-me despedir, já é quase meia-noite, amanhã o dia vai começar cedo, aqui, aliás, aqui é meia-noite em ponto neste momento, o dia vai começar cedo e eu só posso despedir-me de vocês neste momento, deixar-vos... tento uma entrevista a Putin. Isso é o sonho de uma vida. Isso é o sonho de uma vida. Se eu conseguir um dia um feito dessa natureza, é o sonho de uma vida. Mas só vos posso dizer que Moscou está uma cidade simplesmente espetacular. Ninguém diria que Moscou é uma cidade, que Moscou é a capital de um país estrangulado por sanções. Pelo contrário, e o que é mais interessante de ver é que uma série de coisas que nós aqui vemos é made in Rússia. E depois é interessante ainda assinalar o seguinte, que resulta da impressão que eu tenho desde há muito tempo, de cada vez que eu cá vim, e agora, claro, fruto de tudo aquilo que tem sido os acontecimentos dos últimos dois anos, agora tem assinalado ainda mais. Não é a minha primeira visita, esta já é a quinta vez que eu cá venho, mas eu posso vos dizer que a ligação à Turquia, as questões com a China e com os chineses não é novidade para ninguém, mas eu posso dizer-vos que a ligação com a Turquia, a implantação de negócios turcos, as relações entre Turquia e Rússia, tanto na própria Turquia como também aqui na Rússia, sinceramente, da Turquia, eu diria que a Turquia não parece um Estado-membro da NATO. E isto, eu não quero que isto seja visto de forma pejorativa, de forma desprimorosa para a Turquia. Pelo contrário, a Turquia acho que é um exemplo de como verdadeiramente é possível pertencer a projetos como NATO, provavelmente União Europeia, e não hostilizar um adversário. Portanto, isto aqui eu vou publicando as imagens, vou publicando vídeos, vou fazendo tudo aquilo que vou podendo, mas os programas esperam e eu desde já faço o meu sincero agradecimento a todos, que deixam o vosso gosto, têm deixado o contributo financeiro também, a todos aqueles que vão escrevendo exames de sugestões. Vou ver se ainda provavelmente vou reunir-me uma vez mais ou cruzar-me com o Pepe Escalar mais uma vez, e não só, e com o Rafael Machado, de certeza que também me cruzarei com ele amanhã. Bom rapaz, não liguem àquilo que a revista Sábado diz, e eu já tinha desmentido isto, aquilo que a revista Sábado diz de que o Nova Resistência, que é um grupo extremista, radical, o que é que seja, tretas de quem não conhece, de quem não sabe, de quem se preocupa muito mais em rebaixar e em impedir que os outros brilhem, do que propriamente focar-se em querer brilhar e em querer dar cartas. O que eu vos posso dizer é que Moscou está muito bem, recomenda-se, visitem, vejam com os vossos próprios olhos, interajam com a vossa própria iniciativa, para não pensarem que isto é só a senhora Gaspaja Yulia Varabieva, a Dobre Вечер, e очень приятно, porque vejo aqui várias pessoas russas que residem em Portugal, vivo aqui em São Petersburgo, uma cidade também lindíssima, mas eu posso dizer que com todo o encanto que São Petersburgo tem, cada vez, quanto mais venho a Moscovo, maior é o prazer que eu tenho em Moscovo e sinto que Moscovo realmente é uma cidade muito acolhedora, muito afável, há pessoas boas e há pessoas más, como é em todo o lado. Moscovo não é exceção, aqui não é só anjos, mas eu posso vos dizer uma coisa, ruas limpas, metro imaculado a brilhar, serviços públicos onde as pessoas são recebidas e tratadas com educação, não é preciso ir a restaurantes e a hotéis de 5 estrelas ou restaurantes de abastados, não é preciso ir a estes sítios, em qualquer sítio nós vemos que existe total verticalidade de toda a gente. Portanto, isto é muito interessante de perceber, é que existe esse interesse. Depois outra coisa, é que também se constata, é que não há qualquer problema em dar emprego a pessoas de qualquer idade. Quando eu digo qualquer idade, é que as pessoas não chegam aos 40 anos e estão acabadas. Há pessoas aqui em todo o tipo de serviço e mais alguns com 50, 60 anos, e desde que haja vontade de trabalhar, as pessoas têm aqui sempre essa possibilidade. Portanto, Moscou é uma cidade com muita vida,
venham cá. Claro que as pessoas podem sentir algum distanciamento quando não dominam minimamente a língua, quando a língua é estranha, quando o alfabeto é estranho, quando tudo isto é estranho. As pessoas se habituam toda uma vida no Ocidente a ouvir apenas tudo aquilo que seja inglês. No tempo dos meus pais era o francês que estava na moda, depois é que veio o inglês impor-se. Mas quando as pessoas se habituam a isso, é muito difícil que as pessoas depois sintam uma afinidade, logo nos primeiros instantes, com o russo e com o mundo, com o universo russo, que é um universo riquíssimo, que é um mundo riquíssimo e que, acima de tudo, estamos a falar de população que é muito acolhedora. Agora, é preciso, é como em tudo, é preciso que nós tentemos também compreender as pessoas e não agir de forma hostil. Portanto, venham, por favor, que vão ter para aqueles que não conhecem, vão ter uma agradável surpresa, para aqueles que já conhecem, sabem muito bem o quão acolhedora pode ser a Rússia, e se normalmente isso não se encontra nas grandes cidades, se encontram isto em Moscou, posso-vos assegurar que fora de Moscou também encontram. Portanto, desde já o meu muito obrigado para todos vocês. Eu faço votos de um bom descanso, de uma ótima continuação e até um próximo dia. Portanto, eu agradeço a todos, tenham uma ótima semana e uma noite descansada. Спокойной ночи.